A palavra verdade tem inúmeras definições. Entre elas é estar em conformidade com os fatos ou com a realidade, ou mesmo ser fiel a uma origem ou a um padrão. Verdade também pode ser definida num sentido de fidelidade, de constância e de sinceridade em atos, palavras e caráter. Hoje o mundo rejeita qualquer verdade ou valor absoluto, e todo ponto de vista passa a ser válido. Como cristãos, acreditamos que Deus nos apresenta através da Bíblia o que é a verdade e o que é correto. Muitos daqueles que se apegam a uma visão relativa da verdade acreditam que podem, distanciados de Deus, ser capazes de realizar mudanças efetivas em si mesmos. Entretanto, a concepção judaica acerca da palavra verdade tem um foco bastante interessante e por isso vamos estudá-la. Quais ensinamentos estão contidos no termo verdade em hebraico? O que é a verdade à luz da Bíblia? Por que a verdade de Deus é revelada em Jesus? O que a verdade ou a ausência dela tem a ver com a vida? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou o irmão Edson Coelho. Estejamos na graça e na paz do Senhor. A compreensão hebraica acerca da verdade tem um foco no que é dinâmico, nas coisas que estão em constante mudança. Esse foco está na percepção de que a verdade está diretamente ligada ao desenvolvimento do caráter de cada pessoa e, consequentemente, no processo de restauração do mundo. A sabedoria judaica ensina que a verdade é um selo de Deus, é uma marca que está presente na criação. E para comprovar isso, faz referência ao texto de Gênesis 2:3, o momento em que Deus dá por terminada a sua obra. A criação foi terminada no dia em que Deus descansou. E Ele não está mais criando, exceto em casos especiais em que haja necessidade de uma intervenção sobrenatural. Os processos físicos e biológicos que hoje ocorrem são providenciais e não mais criadores. Vamos ver o que diz o texto em hebraico de Gênesis 2:3. Vaivarer Elohim et Yom HaShevi'i Vaikadesh Oto Kivo Shavat Mikol Melarto Asher Bara Elohim Lasot. Esse texto significa, em português, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nesse texto nós temos o verbo bará, que só aceita como sujeito o próprio Deus, pois é usado na ação criadora de Deus em Gênesis. Ele criou os céus, a terra, a humanidade. Os sábios judeus interpretam que Deus criou o fazer, lasot, e é nossa responsabilidade prosseguir com esse fazer em nós e, consequentemente, no trabalho de melhoria do mundo. A última consoante de cada uma das três últimas palavras hebraicas de Gênesis 2:3, bará, Elohim, Lasot, ou seja, Deus criara e fizera, formam a palavra hebraica Emet, que significa verdade. Nós existimos dentro da verdade de Deus. Então agora, vamos aprender mais acerca de Emet, verdade. Emet é uma palavra hebraica formada pelas consoantes Aleph, Men e Tav. O Aleph é uma consoante não audível e carrega o som da vogal ligada a ela, ou seja, o E. A segunda consoante é o Men, que semelhante ao M também leva uma vogal E. A terceira e última consoante é o Tav, que equivale ao nosso T. Emet, verdade. Aqui vemos a formação de Emet, com as três últimas palavras de Gênesis 2:3. Novamente ressaltamos que o verbo bará, criar, só pode ter o próprio Deus como sujeito da ação criadora. Emet também vem da mesma raiz do verbo aman, crer, assim como ocorre com a palavra men que você já aprendeu no vídeo anterior. Pesquise amen em filme e tire as suas dúvidas. Emet é formada pela primeira letra, pela letra central e pela última letra do alfabeto hebraico, pelo início, pelo meio e pelo fim, indicando que a verdade abrange todas as coisas. Jesus é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim. Os 5 primeiros versículos do Evangelho de João dizem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Já Apocalipse 1:8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, então, é o Aleph e o Tav, é a expressão de Emet, da verdade. Em João 1,14 lemos: E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabemos que a consoante Aleph simboliza a unidade e a glória de Deus. Então, se retirarmos o Aleph da palavra Emet, restará somente a palavra hebraica Met, que significa morto. Aqui, aprendemos uma lição importante. Se retirarmos Deus de nossa compreensão acerca da verdade, estaremos mortos espiritualmente. Não podemos conhecer a plenitude da vida distantes da glória do Senhor. João 14,6 ensina: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz o Salmo 31, versículo 5: Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. A Bíblia nos ensina que Deus é a verdade em sua própria pessoa, e isso é revelado em Jesus Cristo. Jesus é a verdade e podemos perceber por quê. Não existia lacuna alguma entre o que Jesus falava e como ele agia. Suas ações e discursos sempre foram plenamente confiáveis. Contudo, podemos conhecer a verdade e até tentar ensiná-la, mas é possível que muitos de nós estejamos deixando de agir de acordo com ela. João 8,32 nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A confiança nos ensinamentos de Cristo, aquele que porta, que condensa em si mesmo a verdade, liberta da escravidão do pecado. Devemos experimentar a verdade através de um comprometimento pessoal com Jesus Cristo e, sobretudo, viver essa verdade dia após dia. Quando Jesus declara em João 14,6 que ele é a verdade, está fazendo referência ao conteúdo de seu ensino, somado ao fato dele ser a verdade em pessoa. No mesmo versículo, Jesus também declara que ele é a vida. Aprendemos através da análise da palavra Emet que viver uma verdade fora da presença de Deus é simplesmente estar morto espiritualmente. A transgressão humana em relação à vontade e ao mandamento de Deus leva a um estado de morte. A morte é a consequência do pecado, e o apóstolo Paulo assim o diz em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Contudo, a obra redentora de Cristo, por amor a todos nós, nos liberta do castigo e do medo da morte. Em Romanos 4,25 temos: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Jesus triunfou sobre a morte e nos trouxe a esperança de vida e da imortalidade. No Antigo Testamento, a vida estava associada a um relacionamento com Deus, e sem este, a verdadeira vida é impossível. Ouça o que é dito em Deuteronômio 30:20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura de teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. No Novo Testamento, são empregadas 3 palavras diferentes para a vida. A primeira é psique, que é entendida como o centro da personalidade, a existência interior do homem. A segunda palavra é bios, que descreve a nossa vida terrena relacionada a funções, duração, conduta e meio de subsistência. Por último, encontramos a palavra de Zoé, aquela que foi utilizada por Jesus quando ele disse que, além do caminho da verdade, ele também era a vida em João 14,6. De Zoé considera o princípio da vida e está associada à vida de Deus, a vida de Cristo no crente. E essa nova vida é uma dádiva presente, é eterna e é recebida por nós através da fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grandiosa bênção é a nossa certeza de que o próprio Senhor Jesus é a nossa verdade, é a nossa vida. Então, vivamos nessa verdade, na graça e na paz.